quando o deserto se apresenta. Aqui você vai ver comigo alguns outros temas dentro de uma história que eu vou ler aqui. Essa história por si só, à medida que eu começar a ler, eu acredito que você já vai ver, peraí, eu já vejo aí alguns recados, algumas direções que Deus revela ao meu coração. Então esse tema, quando o deserto se apresenta, é que no meu entendimento, querido, tudo muda na vida das pessoas. A nossa perspectiva com Deus, o nosso comprometimento muda completamente. Esse assunto que eu coloquei agora há pouco, a relação às células, ele pode ser não tão relevante para algumas pessoas, mas quando o deserto se apresenta na sua casa ou na família, então a palavra, já vou adiantando a você, não espere o deserto se apresentar para você mudar com Deus. Mude com Deus e mude seu compromisso com Deus, mesmo que se o deserto não tivesse apresentado, ou antes que ele se apresente. Porque pode ser que se você tomar atitudes antes, esse deserto nunca vai se apresentar na tua vida. Quem já está recebendo, dá um amém em nome de Jesus. Mas olha que história tremenda, que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 em diante. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros, e também a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias, quantos dias, igreja? Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Amém, igreja? Quando o deserto se apresenta, a verdade é que a história continua um pouco mais além, que foi o resultado dessa busca pelo profeta. Porém, o fato é que, como teremos tempo para entender toda essa história e trazer essa história para a nossa vida, para a nossa realidade, eu prefiro manter até aqui. A história é o seguinte: os moabitas eram o estado vassalo de Israel, ou seja, Israel tinha Moabe como um estado onde eles pagavam impostos para Israel. No tempo de Acabe e Jezabel. Nesse tempo onde Acabe e Jezabel eram reis, na verdade ele era o rei de Israel, Acabe, eles tinham então Moabe, um povo muito grande, que eles ficavam, estado vassalo significa o quê? Que vivia debaixo da proteção, mas claro também eram mais ou menos escravizados ali pelo governo de Israel. O fato é que eles pagavam por ano 100.000 cordeiros, 100.000
cordeiros, e eles davam a lã de 100.000 carneiros, todos os anos. Isso nos dias de hoje, talvez fazendo uma conta bem básica, a gente está falando de, em média, 22 a 23 milhões, hoje, no nosso dinheiro, que todos os anos essa tribo moabita tinha que pagar para Israel em tributo. Eles pagavam em carneiro e pele de cordeiro. Assim eles davam comida e vestia o povo de Israel. Talvez se não fizesse com todo o povo, mas eles eram responsáveis pela roupa, pelo manto, eram responsáveis para também dar carne para o povo comer. Então ali você percebe que não era nada agradável. Porém, Acabe morreu, Jezabel morreu, e o filho dos dois, chamado Jorão, qual é o nome dele? Jorão se tornou rei de Israel. Então o que faz? O que faz o rei de Moabe? O rei de Moabe, Mesa, ele entendeu o seguinte: o fato dele perceber que já não tinha mais uma aliança com Jorão e sim com os pais dele, ele diz: nós não vamos pagar impostos mais. Acabou. Não vamos ficar na dependência desse povo. Não vamos dar comida e roupa para eles se eles trabalharem. E eles interromperam os tributos que agora os moabitas pagavam para Israel. O rei de Israel, chamado Jorão, ele vai então nas suas alianças. Ele vai até Josafá. Josafá era o rei de Judá. Qual é o nome do rei de Judá? Então olhe bem, nós estamos falando de um único povo ainda. Porque Israel era o reino do norte, representando 10 tribos. Josafá era o rei de Judá, aonde Judá e Benjamim, aonde representava 2 tribos chamadas tribos do sul. Então, o que Jorão faz? Ele vai até Josafá e fala: Josafá, olha, você sabe que os moabitas, Mesa, o rei dos moabitas, eles pagam para nós em média 23 milhões por ano. Então, todos os anos eles pagam tributo. E tem um detalhe: nós os protegemos e na verdade nós somos donos deles. E você sabe o que aconteceu? Eles cortaram o tributo. Você vai comigo em guerra contra eles? Josafá falou o seguinte: olha, meus cavalos são os teus cavalos, os meus exércitos são os teus exércitos, e nós estamos juntos nessa batalha. Porém, a nação de Judá, ou seja, o reino do sul, eles tinham também um povo vassalo deles, que era Edom. Era um povo também que pagava impostos para eles e que vivia debaixo da dependência, e quem determinava o governante de Edom era o rei do sul, Josafá. Então automaticamente o que ele faz? Ele chama o governante de Edom e fala: pegue também seu povo e vocês vão entrar numa batalha junto comigo e junto com Jorão. Preste atenção. Então o rei de Israel, Jorão, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom não tem nome. É apenas mais um rei que ficava debaixo do senhorio de Josafá, o rei do sul. Quem entendeu, diga amém. Melhorar então. Vem 3 homens rapidinho aqui, que eu vou melhorar para vocês. Eu vi que ficou um pouco difícil para alguns. Vamos lá. Então, pastor Alexandre, Jorão. Pastor Cláudio, Josafá. E o pastor Rafael é o rei de Edom. Fica aqui, primeiro você, segundo Cláudio, e você terceiro aqui. Então, se o Alexandre é o Jorão, ele é filho de quem? De Acabe com Jezabel. Ele se tornou rei da onde? De Israel. Israel é o reino do norte. Então o pai e a mãe dele tinha governo sobre moabitas. Esses moabitas pagavam então todos os anos os seus impostos, como ele disse, em carneiro, pele de cordeiro. Ao contrário, aliás. O fato é que quando os pais de Jorão morrem, Jorão se torna rei. O que Mesa, rei do Moabita, falou? Falou: olha, eu não vou te pagar mais. Acabou, não tem conversa mais. Eu estou explicando de novo, mas agora você visualizando. Então quando o Jorão ele entendeu isso, ele disse: não, isso está errado. Ele vai então para Josafá. Quem que é Josafá? Rei do sul. Que é aquelas 2 tribos das 12 que ficavam em outro ambiente, que na verdade Josafá era o rei de onde ficava o tabernáculo, da onde na verdade estava toda a promessa. Só que o rei do sul não tinha comunhão com o rei do norte. Eles nem podiam fazer aliança, eles não tinham. Porém, o que acontece? Josafá pensou: se não ajudar ele, daqui a pouco Moabe também vem contra a gente. Então ele fala: ó, os meus cavalos são teus cavalos, o meu povo é o teu povo, nós estamos aliançados. Josafá vem e vai até
os edomitas. Por quê? Porque Edom, o nome desse rei a Bíblia não fala. Porque Edom vive debaixo da influência do Reino do Sul. Então, se o Reino do Sul entrou em guerra, o que quer dizer? Que Edom também entra. Ele passou e disse, olha, junta teus melhores soldados, para quê? Depois eu te conto. Pega todo mundo, que não tem conversa, você vai entrar numa briga comigo. Aí vira os três para frente. Os três reis. Esses três reis, então, pensam o seguinte: a nossa briga é contra um povo só. E nós somos agora em três. Juntou o exército deles, enorme. Eles se sentiram extremamente fortalecidos, entenderam que a batalha seria fácil, e agora eles precisavam marchar no deserto para atravessar a região, chamada região do Mar Morto, onde eles iam acessar o inimigo por trás, porque eles queriam pegar o inimigo de surpresa. Então o que faz então? A Bíblia tem um pouquinho de diferença aí nessa tradução, no versículo 8, aonde diz, numa tradução, que Josafá pergunta para Jorão e Jorão pergunta para Josafá. Pergunta sobre o quê? Então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. Quando você acessa outras Bíblias, outras versões, está bem mais claro. Quem ensinou o caminho para entrar na batalha, na verdade foi Jorão, e não Josafá, foi Jorão. Porque Jorão, que havia pedido ajuda aos dois, ele quer agora montar a estratégia. A estratégia está correta, sabe por quê? Porque eles não querem ser pego de surpresa por outras tribos. E eles não querem ter uma guerra a princípio, serem reconhecidos a princípio. Então eles vão por outro caminho chamado caminho do deserto. Qual caminho? Caminho do deserto. Então agora os três reis, bonitinhos, vão entrar na batalha. Só que tem um detalhe. Eles ficaram tão cheios de convicção de que a batalha já era deles, que eles se esqueceram de olhar a provisão, se esqueceram de se preparar para a batalha. Aí é o perigo, querido, da vaidade, é o perigo da autossuficiência. Você está já recebendo a palavra ou não? É o perigo quando você acha que o desafio que está à sua frente é muito simples. Eu já estou acostumado, eu já faço isso há muito tempo, eu sei que vai dar tudo certo, e aí que vem a surpresa. Eles escolhem esse caminho que é um caminho errado. Os três então vão para o deserto de Edom, uma região completamente árida, onde o objetivo deles é chegar até aqueles que tinham se levantado contra Jorão e vencê-los. Podem descer vocês três. Então agora que vem todo um decorrer dessa história. O que acontece nesse processo? Quando esses três reis, eles agora decidem se levantar contra os moabitas. Eu escrevi essa frase: eles escolheram o caminho errado, ou não se prepararam para o caminho que escolheram. Uma coisa ou outra. Porque eles poderiam ter feito aquele caminho, mas então se prepare para o deserto. Ou então, na verdade, eles escolheram o caminho errado mesmo. Eles poderiam ter escolhido um outro caminho. E aqui fica essa pergunta porque ela faz sentido. Porque muitas pessoas, às vezes, nessa hora de fortaleza, nessa hora que você está muito bem na sua vida, você perde um pouco a sensibilidade do que deve realmente ser feito. E por isso eu digo para você uma coisa, querido: todo mundo muda quando o deserto se apresenta. Todo mundo muda quando as dificuldades se apresentam. E você não precisa esperar as dificuldades se apresentarem para você ter que mudar a sua vida, para você mudar seu comprometimento com Deus. Quem está me entendendo, dá um amém até aqui. Então esses três reis vão, cheios de convicção. Mas o fato foi a surpresa que eles vão encontrar no meio do caminho. Porque veja que após reconhecerem que eles não têm saída alguma, aí sim eles vão se lembrar da palavra. E aqui exatamente onde eu quero desenvolver com você alguns entendimentos. O primeiro deles: escolhi o caminho errado. E agora? Vamos falar juntos? Fala o teu irmão: escolhi o caminho errado, e agora? Você já tomou alguma decisão na tua vida que você percebeu que ela estava completamente errada? E você agora percebe que você tem que mudar a sua atitude diante dessa questão? É exatamente aqui que você vai perceber que demorou 7 dias. Quantos dias? Irmãos, como que alguém que escolhe o caminho errado espera 7 dias para decidir que está errado? A questão não é você escolher o caminho errado. A questão é você permanecer no caminho errado.
Porque algumas vezes na vida, você, por mais que você conheça sobre a vida, você pode ter tomado uma decisão empresarial, ministerial, na família, uma compra, uma negociação, que você chegou em casa e falou, que burrice que eu fiz. Meu Deus, não devia ter feito isso. Acabou de assinar um contrato e você disse, se eu pudesse eu rasgava, mas não tem como rasgar mais. Quantas vezes houve uma situação na tua vida que você ouviu uma palavra de Deus para você e você foi para outro caminho. Você seguiu para outra rota. A questão não é você ter tomado uma decisão errada. A questão é demorar 7 dias, que para esse exército representaria a morte. A questão é alguém ter que esperar meses ou até anos na vida para reconhecer aquilo que precisa reconhecer hoje. Deus está te dando uma chance nessa ceia, querido, para que você olhe a tua história e pense, meu Deus, eu errei sim, mas eu preciso retomar a minha vida. E por isso essa mensagem ela é distribuída em fases, onde você descobre o seguinte. Olha qual foi a resposta de Jorão, quando eles chegam após 7 dias. Olha bem, 2 Reis 3:10. Você vai perceber o seguinte. Então disse o rei de Israel. Quem que é esse rei? Jorão, lembra? O filho de Acabe e Jezabel. Ai, Senhor... o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de quem? De Moabe. Esse foi o Jorão, aquele que chamou o pessoal para ajudar ele na batalha. Agora olhe bem, olha qual a resposta de Josafá quando o deserto se apresentou. Está em 3:11, olha bem. Perguntou, porém, Josafá, quer dizer, Jorão já se entregou, vou morrer, já vou te contar o que está acontecendo. Josafá, quando o deserto se apresentou, quando ele percebeu que não tinha saída, ele falou o seguinte, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Amado, você percebe que o deserto se apresenta para todos, mas a reação que você tem diante dele vai determinar se você vai ou não sair dele. Deixa eu te contextualizar. Os 3 então saíram para a batalha. Irmãos, eles foram zigue-zagueando pelo deserto, sem rumo, sem uma direção clara. Passou 7 dias, 3 governos, 3 reis, não precisava daquilo tudo. Os reis foram pessoalmente, exércitos enormes. Sabe o que aconteceu? Faltou água. Você tem noção de que erro drástico é esse? Eles não levaram a água suficiente para atravessar aquele deserto. Falta de estratégia. Não é falta de experiência não. Eles subestimaram. Porque quando as coisas estão dando certo na vida, a gente não planeja mais. Quando as coisas estão dando certo na vida, a gente não busca mais. Quando as coisas estão dando certo na vida, a gente escolhe qualquer caminho e nem pergunta a Deus qual o caminho que Ele quer levar a gente. Mas quando o deserto se apresenta, meu irmão, a vida da gente muda. A gente começa a dar mais atenção aos profetas. A gente começa a lembrar daquilo que a palavra de Deus diz. Você está entendendo o que Deus está falando ou não? A gente já começa a mudar e atender um pouco melhor aquilo que o Senhor está falando conosco. Eu estou dizendo a você, dizendo a mim, dizendo a essa igreja. Porque nós já vivemos várias fases da vida. E nessa multidão aqui, cada um vive uma fase diferente. Alguns estão exatamente no meio do deserto. Mas alguns se preparam, ou se cuidem, para que você não esteja tão confortável na tua vida, que algumas coisas para você hoje estão sendo negociáveis. Algumas coisas para você está tudo em ordem. Não, está tudo bem, minha vida está indo bem, até que está tudo jóia. Amado, mas cuidado, por favor, eu não quero aqui ser um profeta do caos. Mas quando alguém pega ali um exame de um câncer, a vida dele muda. Quando você chega no trabalho e perde o emprego, a vida muda. Quando você chega e percebe que a tua família foi perdida, teu filho está nas drogas, a vida muda. Agora não espere o deserto se apresentar para buscar Deus. Comece a buscar Deus mesmo que o deserto não chegou. Tem alguém aí, amado? Agora, por que isso é importante para nós, igreja? É porque eu olho para a nossa realidade hoje. Eu vejo pessoas em níveis com Deus. Pessoas comprometidas, sim. Assim eu vejo vocês. Mas eu vejo muita gente que conhece tanto de Deus. Sabe exatamente o que fazer, mas não faz. Sabe exatamente o que a Bíblia diz, mas não acredita. E vive negociando com Deus princípios, porque o teu termostato, o teu termômetro é o seguinte: não, até que lá em casa está tudo bem. Até que as coisas estão indo bem.
Amado, mas não é isso que pode ser o combustível do seu compromisso com Deus. Tem alguém aí? Você precisa ter uma consciência clara de que a graça de Deus é que está sustentando você. Mas que um momento da vida, Deus tira um dedinho de sobre a tua cabeça, uma tragédia chega. E às vezes Ele mesmo permite para você se aproximar dEle. Mas é muito ruim você ter um filho que só se aproxima de você quando acabou o dinheiro. Você quer ter um filho assim? Você quer ser um filho assim? Mas tem muita gente sendo filho assim. Que ele só vem na igreja, que ele só ora, que ele só jejua, que ele só oferta, que ele só abre a célula, quando o deserto chega na casa dele. Aí muda tudo, aí ele começa, Deus só sabe que eu sou teu servo, Deus só sabe que eu tenho servido a ti. Mas hoje Deus está nos acordando, Deus está nos despertando, porque eu tenho entendimento dessa verdade. Eu quero lançar uma semente no teu coração, para que nesses dias até quarta, nesses dias até domingo, nesses dias, você pense uma coisa: Deus quer arrancar você desse deserto, mas você tem que se lembrar o seguinte: qual é o endereço da tua bênção? Preste atenção. Quando o deserto se apresentou, Jorão, ele falou o seguinte: vou morrer, a gente vai morrer. Que cilada que Deus fez comigo. Olha a cabeça do indivíduo. Também filho de Acabe e Jezabel, não se espera muito. Ele falou: a gente vai morrer, Deus trouxe a gente aqui para morrer. Jorão, que era o rei do sul, de Judá, que também o profeta não estava tão feliz com ele. Josafá, ok? Josafá, que o profeta Eliseu não estava tão feliz com ele, porque Josafá fez aliança com Jorão, e aquela aliança não ia bem aos olhos de Deus. Entrou numa batalha com a pessoa errada. Amado, Josafá era um homem que estava debaixo da bênção, mas por ter feito aliança com Jorão, estava no meio do deserto. Sabe por quê? Porque você pode ser um abençoado, mas cuidado com quem você faz aliança. E cuidado com quem você pergunta o caminho a fazer. Porque Josafá, ele pergunta para Jorão: qual o caminho que a gente faz? Jorão falou: vamos pelo deserto. Se deu mal, porque ele era um homem com Deus, era um homem de Deus, tinha a bênção de Deus. Mas quando ele olha, está ele, o exército dele inteiro, os discípulos dele todo mundo no meio de um deserto, porque ele fez aliança com a pessoa errada. E o pior é que a família paga o preço, todo mundo paga preço, querido. E agora no meio do caminho, pelo menos Josafá, ele tem uma chance. Sabe por quê? Porque a pergunta foi o seguinte: será que não tem um profeta morando aqui perto? Amado, vou falar uma coisa para você. Esse texto é uma vergonha, porque todo rei de Israel sabia onde o profeta morava. Todo rei digno em Israel sabia quem era o profeta do momento. Todo rei, porque eles frequentavam a casa do profeta. Amado, sabe por que Jorão nem sabia quem era Eliseu? Porque os pais dele levantaram profetas particulares. Sabe por que Josafá estava sem noção do endereço? Porque mesmo tendo a bênção de Deus, a vida estava muito boa. Enquanto a vida está boa, tu esquece até o endereço da tua promessa. Amado, vou dizer uma coisa para você: o rei de Edom nem sabia era nada mesmo, mas pelo menos ele salva a pátria. Aí um dos oficiais, um dos servos, graças a Deus, irmãos, que sempre vai ter alguém junto com você. Graças a Deus, um dos oficiais de Josafá, que estava ali pronto já, falou: olha, meu rei, o profeta Eliseu mora aqui perto. Peraí. A gente andou 7 dias no deserto e tem profeta morando aqui. O profeta mora no deserto. A casa dele fica a 7 dias de viagem da população. Ele mora aqui perto da gente. Por incrível que pareça, onde deu ruim para nós, tem profeta morando e vivendo bem. Aonde faltou água para a gente, não tem comida, não tem nada. Onde um exército inteiro vai morrer de fome e sede, tem gente morando aqui e tem gente morando com prosperidade. Porque na casa dele a bênção do Senhor está lá. Aí Josafá falou: quem é? Eliseu, aquele que honrou Elias. Eu não sei quem é Eliseu, mas eu sei quem é Elias. Então esse cara é bom. Vamos na casa dele. Eliseu ainda estava começando o ministério, irmãos. Mas quando disse Eliseu, eu não sei quem é. Não, aquele que deitava água na mão de Elias quando ele ia se lavar. Ou seja, aquele que andava com ele, que o servia. Elias já terminou o ministério dele, mas Eliseu era aquele que estava o servindo. Quando Josafá ouviu quem era,
E qual o crédito desse profeta? Ele disse, então vamos na casa dele. Amados, 3 reis chegam na casa do profeta. Eu não sei se tem algum endereço do teu passado que você se lembra, de alguma coisa que ainda está à tua mente. Eu não sou muito bom de endereço, mas tem endereços que são muito claros para mim. Da minha casa que eu fui criado, Rua Caetés, número 186, bairro Retiro. A igreja que eu aprendi na escola dominical e me ensinaram os primeiros passos da minha vida. Rua Goitacás, 177, aqui ao lado do bairro Retiro. O endereço está aqui até hoje. Eu não guardo telefone mais, porque a gente está tudo registrado. Se roubar, se eu precisar, eu falei, para onde que eu ligo? Eu saio da igreja e da casa do meu pai, não sei mais lugar nenhum. Algumas coisas estão aqui dentro. Mas sabe por que algumas coisas são esquecidas? Porque tudo vai bem. E a tua mente não acessa mais. Mas quando o deserto se aproxima, quando o deserto chega, alguém já entra nessa porta aqui e fala, olha, eu tive aqui tem 10 anos, era uma tenda ainda, a minha vida está acabada, está tudo derrubado na minha casa, mas eu sei que aqui é o endereço da minha bênção, eu sei que aqui é o lugar que Deus vai me destravar. Mas passou 10 anos fazendo o quê? Aí eu fui viver minha vida, eu casei de novo, fiz isso, mas eu estou aqui. Amado, eu não sei a tua história, aliás, eu não quero aqui acessar fisicamente, que alguém pode dizer, pô, está mandando um recado para mim? Não! Eu estou dizendo uma coisa, meu amado. Existe um endereço que Deus deu para você. Existe um lugar. Se eu perguntar para você, quais os projetos tem nessa igreja? O senhor falou hoje aí, né? Tem uma escola. Eu ouvi mais ou menos que tem aí um projeto terça-feira. Sabe o que você está assim, mais ou menos? Tem um projeto também com grávidas. Tem uma cesta básica. Tem uma comunidade terapêutica que liberta as pessoas e cura lá em Vassouras. Tem uma igreja sei aonde. Tem, irmão, tem mais de 100 coisas. Mas sabe o que você não sabe? Porque o deserto não apareceu. Porque se um filho teu precisar, você vai lembrar rapidamente, vai dizer, lá na igreja tem. Porque se alguma coisa acontecer, você vai falar, meu Deus, lá na igreja tem. Não, terça-feira, vamos lá. Por que nunca fui? Porque eu não preciso. Então você vai esperar o deserto chegar na tua vida para você tomar uma atitude? Aí entra uma questão financeira. Eu conversei há dias atrás, um irmão aqui da igreja. Ele falou, apóstolo, eu entrei aqui nessa igreja, eu nunca tive problema financeiro na minha vida, nunca. Problema de dinheiro para mim nunca foi problema. O que aconteceu aqui nessa igreja na minha vida foi que eu encontrei Deus. Eu me encontrei com Deus. E o que eu tinha na minha alma, a angústia que eu vivia, eu fui liberto nesse lugar. Mas quando você fala lá de recursos, de desafio, isso nunca foi problema para mim. A vida inteira eu fui rico, Deus sempre me abençoou. Eu falei, Deus te abençoe, irmão. Quer fazer um culto e botar a mão na cabeça de todo mundo ali e abençoar? Mas não é que ele estava se envaidecendo. Ele só estava dizendo, para mim, aquilo que você e eu temos que entender, cada um de nós tem um nível de deserto. O deserto não é o mesmo para todo mundo. Mas acesse sim o endereço, porque tem um mapa. E você começa a perceber que esse mapa, olha bem, escolheu o caminho errado. E agora? Quando você acessar esse mapa comigo nos próximos cultos, você vai ver que o desenho já está sendo formado, né? Tem uma resposta final, aonde você vai descobrir que aqueles 3 reis, eles chegam na casa do profeta. Aí entra um detalhe muito importante. Olhe bem. Quando Eliseu olhou para os 3 reis, ele apontou para Jorão, rei de Israel, e falou o seguinte: o que eu tenho com você? O que a minha vida tem a ver com a sua vida? Estou traduzindo em outras versões. O que você está fazendo aqui na minha casa? Vai lá buscar os profetas do teu pai. Você tem noção do que Eliseu está falando? Vai lá buscar os profetas de Acabe, seu pai que já morreu. Vai atrás lá dos profetas que vocês pagam para falar o que vocês gostam. Sai da minha casa. Aí quando de repente Eliseu viu Josafá, olha o que é crédito, fala comigo, crédito. Crédito, irmãos. Tem gente que tem crédito com Deus. Tem gente que você fala, ora por mim. Não, se ele orar por mim é uma coisa que é orar. Tem casos que não. Tem casos que tem gente que quando ora pela sua causa, ele tem crédito com Deus. Tem crédito com Deus. Eu não sei como é que é o teu crédito aí. Mas existe um crédito com Deus. Da onde? Obediência, irmão. Obediência. Tem gente que tem crédito com Deus. Por que você pede o irmão para orar por você? Porque você sabe que ele tem crédito com Deus. Aí Eliseu falou assim, olha aqui igreja para mim. Eliseu falou assim, olha, diante de Deus, eu vou falar uma coisa para você, Jorão. Se Josafá não estivesse aqui com você, você nem passaria pelo meu quintal. Ele está falando para um rei, irmão.
Um rei cheio de exército, soldados, cheio de segurança. Ele não está nem aí para a autoridade de Jorão. Está dizendo, se não fosse o crédito de Josafá, eu não receberia nem esse rei de Edom, que nem nome a Bíblia fala, e muito menos você, Jorão. Mas por causa de Josafá, que está aqui conosco, eu vou atender. O que vocês estão precisando? Aí, sabe de novo o que Jorão fala? Ô Eliseu, Deus mandou a gente, nós três, para poder morrer no deserto na mão de Moabe. Tem gente que, vou te falar, um indivíduo é incrédulo mesmo na frente do profeta. Ele está na frente do profeta e falou, o que você precisa? Não, é que Deus mandou a gente para morrer. Aí ele pergunta, não dá para falar com você mesmo não. Ô Josafá, o que está precisando? É o seguinte, profeta, a gente veio para uma guerra e não calculou a água. A gente cometeu os erros mais básicos da vida. A gente confiou demais na nossa condição. A gente confiou demais naquilo que somos, naquilo que podemos. E no meio do caminho Deus surpreendeu a gente. Porque em casa estava tudo bem, profeta. A gente estava com as contas pagas, tem casa própria, está tudo bem. A gente vive com Deus meio distante. Mas a gente, seguinte, a gente escolheu o nosso próprio caminho. Mas no meio do caminho veio um deserto lá em casa, que está tudo dando errado. Então, por favor, o que eu faço? Aí o profeta diz, tem algum tangedor no meio de vocês? Tem alguém ainda no meio de vocês? Eu vou dar a minha teoria. Eu acho que aquele mesmo cara que deu o endereço do profeta foi o mesmo que estava com a harpa guardada. Aí é a minha teoria. Porque no meio sempre tem alguém pronto para atrair a presença de Deus. Ele foi vendo a burrice daqueles reis, tomando decisões, indo para o deserto. Ele era um servo. Mas quando o rei perguntou, tem profeta por aqui perto? Eu tenho endereço, você quer que eu leve vocês? O que ele quer dizer? Eu frequento a casa dele. Eu ouço a palavra, eu vou lá ouvir o que Deus tem a dizer na minha vida. Agora, vocês há muito tempo não acessam. Sabe por quê? Sabe por que os reis não sabiam o endereço da promessa? Sabe por que tem gente que perdeu o endereço da promessa? Porque acha que a vida sempre vai correr bem. Amado, o deserto vai aparecer. Mas se você estiver com o Senhor, você vai perceber uma coisa. Esse caos vai acabar. A mensagem que eu tenho aqui para você nos próximos dias, um tema delas é o seguinte: o caos acaba hoje. A resposta de Deus virá sobre a tua vida. Eu quero preparar você para esse entendimento. Porém você vai perceber que eu vou mapear para você como sair de um deserto. E eu sabia que eu não poderia fazer isso em uma única celebração. Mas o que eu quero lançar ao teu coração, querido, que quando o deserto se apresentar, não faça como Jorão. A casa caiu, tudo acabou. Faça como Josafá. Aonde tem uma palavra de Deus que possa mudar a minha história. Por isso você veio aqui essa manhã. Por isso você está aqui neste lugar. E essa história, ela é fantástica. Porque quando o tangedor começou a tocar, a mão do Senhor veio sobre o profeta e ele deu uma direção. Sabe qual direção? Sobrenatural. Se você quer ouvir, aqui não é propaganda de culto, é incentivo para que você priorize isso na tua vida. Quarta-feira eu vou falar sobre isso. Eu vou mostrar a você sobre essa mente espiritual, sobre esse ambiente espiritual, exatamente a continuação dessa história. Como que essa história terminou? Como que Deus salvou aqueles 3 reis? Como que milhares de pessoas não morreram de sede? Porque você vai descobrir que no deserto de Israel tem um fenômeno. Chove lá na montanha, mas as torrentes descem no vale. E você vai dizer uma coisa, vai perceber uma coisa com Deus. Você pode não estar vendo vento, não sentindo vento, não estar vendo a chuva. Você pode não estar tendo sinais na tua vida, mas já começou a chover na montanha. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse caos que você possa estar vivendo, ou que alguém perto de você está vivendo, ou alguma área da tua vida, ele interrompe pelo poder da palavra. Porque acredite, aqueles reis saem dali, preparam o ambiente, e vem uma enxurrada no meio de água, no meio do deserto, sem que ninguém visse nada, porque tem um fenômeno. Eu quero falar sobre esse fenômeno quarta-feira. É um fenômeno, mas que a verdade é que o profeta que estava antenado com Deus está dizendo, tem uma chuva chegando. Essa chuva vai chover lá em Jerusalém.
Vai chover lá na montanha. Vocês não vão ouvir a chuva. Você está distante demais. Você não vai sentir o vento. Mas de repente, você vai perceber que vai entrar uma enxurrada, uma cachoeira. E vai começar a passar no meio de vocês. Aqui, meu amado, é quem acessa o sobrenatural. E por isso a segunda fase dessa palavra é essa. A primeira é: identifique o teu deserto e tome a atitude certa. Mas quarto, eu quero dizer uma coisa para você. Esse deserto vai acabar. Esse caos vai acabar. Quem está recebendo essa palavra, se ponha de pé. Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor, porque é o caminho que Deus tem para você. Mais alto em nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Amado, eu creio. Olhe bem, eu nem preguei, eu contei uma história para você, né? É uma pregação, claro, mas eu primeiro quero que você entenda isso. A autossuficiência desses 3 reis os fizeram tomar decisões erradas. Cuidado com a autossuficiência. Cuidado com a vaidade. Cuidado de estar confortável demais, querido. Eu não quero ser um profeta da desesperança. Eu não quero ser um profeta do caos. Muito menos, querido, um profeta da dor. Mas cabe a mim preparar você. Não espere as coisas se descontrolarem para você se lembrar o endereço da promessa que Deus tem para você. Aquele profeta morava lá. O oficial do rei sabia, mas o rei de Israel não sabia. O rei de Judá não sabia. O rei de Edom não sabia. Como que um rei não sabe onde o profeta mora? Isso em Israel é inconcebível. Mas sabe o que é isso, querido? É porque eles se esqueceram do endereço. Mas o endereço é lembrado quando o deserto se apresenta. Olha bem, eu quero muito que você faça o máximo para estar aqui quarta-feira. E se precisar, domingo eu continuo. Eu sei que tem dificuldades, porque Deus me entregou essa mensagem e eu comecei a visualizar pessoas. Amado, eu comecei a ver situações. Eu falei: Senhor, será que não é o que aquele irmão está vivendo, aquele outro está vivendo, não julgando você, mas será que ele não precisa reconhecer? Porque enquanto aqueles reis não reconheceram, irmão, 7 dias para saber que está ruim. Eles deviam ter uns 3 dias antes, já feita a conta, e olhado assim: peraí, vai acabar a água daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Não! Eles esperaram a tragédia se completar. E quando se completou, aí alguém falou assim: acabou, vou morrer. Quando se completou, pelo menos tinha um homem de Deus lá dentro que falou: não, eu não me lembro onde é a casa do profeta. Olhe para mim, eu não me lembro onde é o endereço da minha bênção, eu não lembro. Mas alguém um dia me disse que tem uma igreja em tal lugar, tem um endereço lá, que as pessoas chegam lá, elas passam por um tal de encontro, alguma coisa muda na vida delas. Amado, seja aquele servo do rei que vai chegar para as pessoas e dizer: olha, você está precisando de ajuda? Eu tenho um endereço para você buscar a tua ajuda. Seja como aquele no meio do deserto que tem dizendo: olha, não, tem um lugar que eu vou. Você não sabe porque até hoje você não precisou, mas eu vou te levar num lugar que vai mudar a tua história, que a tua vida será mudada por causa da palavra. É aí que entra a quarta, quando eu vou dizer para você. O tangedor começou a tocar, a mão do Senhor veio sobre o profeta. Eu oro para que essa mão venha sobre a minha vida, querido. Eu oro para que Deus me use para trazer uma resposta do céu para você. Eu oro para que Deus traga uma palavra que quebre todo o jugo que está colocado sobre a vida de muita gente. Eu oro para que Deus acenda a tua vida nesses dias. Eu oro. Querido, como eu oro por isso. Mas aqui agora, nesse instante, antes de tomarmos a Santa Ceia, eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos cantar ao Senhor. O tangedor já começou a tocar. Pode acreditar, quando você começar a adorar, querido, a mão do Senhor virá sobre este lugar. Irmão, a história eu não terminei, ela é linda. Aí onde entra o sobrenatural. Mas eu já estou me precipitando aqui para você, antes até de terminar o texto do quarto domingo. Mas eu quero dizer para você, algo sobrenatural está sendo desenhado no meio do teu deserto.
Não espere sentir, não espere ver, não espere sinais, porque o fenômeno de Israel chove na montanha, mas a enxurrada vem no deserto. O indivíduo está no deserto, é pego de surpresa. Esse ano passado morreram alguns turistas, todo ano morre. A enxurrada vem, irmão, é conhecido como as torrentes do Negueb. Elas vêm, você tem que ser avisado e cuidado. Quando começa a chover na montanha, vem um aviso em todo Israel: foge dos lugares onde as águas estão passando, porque a água leva ônibus inteiro de turista, mata pessoas imediatamente. É um circuito da água. Quando você anda comigo, você vai ver, eu vou te mostrar. Tem uns lugares onde as águas passam quando vem essa chuva. Quem mora em Israel já sabe. Começou a chover lá em cima, sai de perto, porque é forte a correnteza. É forte. Só que Deus falou: abra a cisterna, para que aquilo que mata as pessoas seja vida para vocês. Porque a cisterna tirou a força da água e reteve a bênção. Aquilo que é violento, querido, vai se tornar a tua provisão. Ah, meu irmão, tem um fenômeno acontecendo hoje aqui, meu amado. A chuva já começou a acontecer, a bênção já está liberada. Teu deserto vai ser visitado. Comece a adorar. Comece a adorar.